Bom dia, pessoal. E aí? Só alegria? Aqui quem fala é o professor Lucas Gandra. Vamos para mais uma aula de física do terceirão. Pessoal, para facilitar o nosso estudo online, eu já inseri o livro, o setor e a página que nós estamos agora no início do meu slide, tá? Então, estamos no livro 2, setor 2, página 62. E a nossa aula hoje é sobre geradores elétricos, que é uma continuação das aulas, da semana passada, que foram sobre associação de resistores, série, paralelo e misto. Pessoal, começando aí, é importante que a gente possa definir o que são geradores elétricos, Inclusive, no passado foi até questão de prova, O que é um gerador elétrico? Muita gente colocou, o gerador ele gera energia elétrica. Na verdade, não é essa a função, Quando eu tenho um gerador elétrico, a função dele é fazer uma transformação de energia não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha, ela é um exemplo de um gerador químico, no qual a pilha ela tem uma energia não elétrica, que seria a energia química, e aí a partir da pilha ele transforma ela em energia elétrica útil, Então, o nosso gerador, ele faz essa transformação de energia não elétrica para energia elétrica. Existem vários tipos de geradores, porque depende de qual tipo trata-se essa energia não elétrica. Por exemplo, se a energia não elétrica for mecânica, é uma hidrelétrica. Se a energia não elétrica for térmica, é uma usina termoelétrica. Ou nuclear, no caso químico seriam pilhas e baterias. Se forem energias fotovoltaicas, seria uma usina solar. E ainda, se a energia ela vem do vento, eu teria aí um gerador eólico. Pessoal, é importante a gente salientar que o gerador ele nunca transforma 100% da energia não elétrica em elétrica. Sempre uma parte é dissipada, ou seja, existem perdas de energia durante esse processo de transformação. Então, vamos supor, se entra aqui 100 joules de energia, uma parte ele vai produzir como energia elétrica, uns 80 joules, mas ainda assim ele vai dissipar uma parte dessas energias que ele usou durante o processo de transformação. Pessoal, outro conceito importante é a força eletromotriz. Gente, o que é a força eletromotriz? Dentro de um gerador, as cargas elétricas elas possuem um fluxo. E quando ele é colocado em funcionamento, os portadores de carga, ao atravessarem a pilha, ganham energia potencial elétrica. E essa energia potencial elétrica, quando eu divido ela pela quantidade de carga de prova, eu tenho a minha força eletromotriz. Em outras palavras, eu posso falar que a força eletromotriz é o quanto de energia potencial elétrica eu gasto para enviar cada carga dentro do meu gerador. Exemplo, se eu falo que uma pilha ela tem 3 volts, 3 volts é a mesma coisa que 3 joules por coulomb. Então, olha o significado da minha força eletromotriz. Se eu tenho aqui 3 joules por coulomb, isso significa que eu gasto 3 joules de energia elétrica para cada 1 coulomb de carga de prova a ser transportada. Então, isso daqui é o que significa a nossa força eletromotriz. Ela é representada pela letra grega epsilon e significa, então, a nossa força eletromotriz. Pessoal, a unidade de medida em volts. Então, uma pilha que tem 3 volts significa que a força eletromotriz dela é de 3 joules por coulomb. Ou seja, que ela gasta 3 joules de energia para cada carga coulomb transportada. Pessoal, é importante demais na física entendermos as representações. Nós já vimos, por exemplo, que o resistor é representado dessa forma. Mas qual é a representação de um gerador? Gente, como o gerador é a transformação de energia não elétrica para elétrica, ele precisa ter uma bipolaridade, ou seja, ele tem um polo negativo e um polo positivo. Para representar, então, o nosso gerador,
eu poderia relacionar o seguinte. Existe dois risquinhos, um menor e um maior. O risquinho menor simboliza o negativo e o risquinho maior simboliza o positivo. Entretanto, para ser um gerador, obrigatoriamente, preste atenção nesse detalhe, obrigatoriamente a corrente precisa passar nesse sentido, ou seja, chegar primeiro no negativo e depois no positivo. Tá? Então, todo gerador possui uma força eletromotriz, que é o nosso epsilon, né? A nossa Fm, e na simbologia eu identifico quando a corrente chega do negativo, que é o risquinho menor, para o positivo, o risquinho maior. Gente, outro detalhe importante é a resistência interna. Todo gerador existe uma resistência interna. Por que essa resistência interna é importante? Porque ela é o que faz a transformação. Inclusive, nós vimos no slide anterior que todo gerador dissipa uma parte da energia. E aí eu pergunto, dissipa por quê? Dissipa porque todo gerador tem uma resistência elétrica interna, que a gente chama de Rzinho. Então, a nossa resistência interna Rzinho é responsável pela dissipação da energia elétrica do nosso gerador. Tá? Então, nesse caso, observe aí na esquematização que o positivo, né, e o negativo representam os polos do gerador. E que internamente a corrente ela sempre vai do polo negativo para o positivo. Tá? E não esqueça que todo gerador tem uma resistência interna. Isso porque no dia a dia nós trabalhamos com geradores reais. Existem na teoria aqueles geradores ideais que não têm uma resistência interna, mas eles são ideais, tá? Não existem. Gente, aprofundando aí no estudo dos geradores, nós podemos esquematizar aquela relação do início das energias. Ó. Voltando aqui no primeiro slide, ó, lembra que o gerador ele recebe uma energia total, transforma uma parte em útil e perde uma parte em energia dissipada. Então aqui eu posso relacionar essa esquematização. Ó. A energia útil do gerador, ou seja, o que ele conseguiu transformar em elétrica, é a diferença entre o total e o que ele perdeu. Então faz todo sentido com aquela definição inicial de gerador. Como ele sempre vai perder uma parte, então o que sobrou de útil é o total menos a dissipada. Eu posso reescrever essa equação também em termos de potência, porque quanto maior a energia, maior a potência no meu sistema. Então, se eu substituir isso por potência, eu posso falar da mesma forma, que a potência útil ela vai ser a potência total menos a potência dissipada. Quem são cada uma dessas potências? Primeiro, a potência útil, nós já vimos anteriormente lá para os resistores, né? A potência útil eu posso calcular a partir do π. Ó. Aqui tu colocou o contrário, né? O U está primeiro, só que a ordem dos fatores não altera o produto na matemática. Então eu posso falar que essa é a fórmula do π. Ou seja, na minha potência útil, eu tenho que ela é o produto da corrente pela tensão. Por que ela é útil? Porque ela é o que o gerador conseguiu transformar em energia elétrica. Tá? Lembrando aí que o I é a nossa corrente, dado em ampere, o U a nossa tensão, dada em volts, e a potência útil, PU, dada em watts. Tá? Alguns exercícios, ó, essa é uma observação do livro didático de vocês, a potência útil ela pode ser chamada como potência fornecida, né? Então, por que fornecida? Porque ela vai fornecer para um aparelho funcionar. Vamos supor, tem uma televisão. A televisão precisa de energia elétrica para funcionar. E quem fornece para ela? O gerador. Então, nesse caso, o gerador ele vai ter uma potência fornecida para os aparelhos funcionarem. Por isso, ele pode ter esses dois nomes nos exercícios. Pessoal, quanto à potência total, a potência total é em função do que chega. E o que chega é a energia não elétrica total, ou seja, é a nossa Fem. Então, ao invés de usar o π, eu uso o P. E aí eu substituo o U, que seria a nossa tensão, pelo E, que é a nossa força eletromotriz do gerador. Então, quando for usar a potência total, eu preciso multiplicar corrente pela Fem, que é a nossa força eletromotriz.
Por quê, professor? Porque a potência total, ela depende da energia não elétrica. E quem descreve isso para a gente é a força eletromotriz. A corrente é a mesma, tá? Agora, potência dissipada. Para o cálculo da potência dissipada, lembra que eu disse que quem dissipa é o resistor. E aí, para calcular a potência dissipada pelo resistor, a gente pode usar aquela mesma equação dos módulos passados, né? Que é a famosa PRI, ou seja, a potência dissipada é o produto da resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Lembrando que a corrente é sempre em ampere, a resistência elétrica interna dada em ohm e a potência dissipada dada em watts. Pessoal, se eu relacionar essas três equações dentro dessa, ó, aqui eu tenho a potência útil, aqui eu tenho a total e aqui eu tenho a dissipada, eu vou chegar nessa equação aqui, ó. Ou seja, eu posso falar que a potência útil, que é essa primeira, ó, ela é o quê? O produto da tensão pela corrente. Então eu coloquei aqui, tensão pela corrente. Ela é igual à potência total. Quem é potência total? Fem vezes corrente. Menos a potência dissipada. Quem é potência dissipada? R vezes I ao quadrado. Gente, percebe que eu tenho I em todos os membros da equação. Eu posso simplificar isso. Então, se eu dividir tudo isso daqui por I, eu vou simplificar a minha equação. Então, aqui, ó, I dividido por I, eu corto. I dividido por I, eu corto. Aqui onde é I ao quadrado dividido por I, ainda sobra I. Então, eu vou chegar à ideia de que a tensão, U, é igual a Fem, que é o epsilon, menos a resistência interna vezes o I. Gente, isso daqui é o que nós chamamos de equação do gerador. Ou seja, é uma equação que descreve o comportamento de um gerador. Ou seja, a energia elétrica transformada por ele é a energia não elétrica total menos a energia dissipada, que é a mesma ideia da nossa aplicação inicial aqui desse slide. Gente, entretanto, uma equação eu posso, descrevê-la a partir de uma relação gráfica. Então, nós temos aí o que eu chamo de curva característica de um gerador. Essa curva característica de um gerador seria um gráfico que relaciona a tensão em função da corrente. Pessoal, analisando a equação do gerador, isso trata-se de uma função do primeiro grau. Lá na matemática, ó, f de x é igual a ax mais b. Então, isso é uma equação do primeiro grau. Ou seja, eu tenho aqui o B, que é o meu termo independente, que seria a força eletromotriz Fem. O I é o meu X do gráfico, ó, aqui embaixo. Então, ele multiplica pelo R, que é a resistência interna, que seria o nosso A. Gente, na matemática, toda função do primeiro grau, o gráfico é sempre uma reta, que essa reta pode ser crescente ou decrescente. E depende de quem? Depende do sinal do coeficiente que multiplica o x. No caso, como o coeficiente que multiplica o nosso x é a resistência interna, e a resistência interna ela está negativa na equação característica do gerador, nós temos que essa função vai ser uma função decrescente. Ou seja, ela começa aqui nesse ponto maior para o y e ela vai decrescendo ao longo do tempo. Gente, agora eu posso esquematizar isso a partir da física. Ó. Quando o circuito, imagina o seguinte, no eixo X eu tenho a corrente elétrica e no eixo Y eu tenho a tensão. Se a corrente é zero, a tensão é máxima, que é a nossa própria Fem, que seria a energia não elétrica total. Isso faz sentido? Faz, porque significa que eu não perdi nenhuma energia, porque está desligado o circuito. Então, quando a corrente estiver desligada, ou seja, a corrente é zero, a minha força eletromotriz é máxima, porque eu ainda não perdi energia. Conforme eu ligo o circuito e a corrente vai aumentando, essa corrente vai aumentando, até que ela chega no máximo. A hora que ela chega no máximo, esgota-se a energia do nosso gerador,
fazendo com que a energia então seja zero. Gente, é importante que esse gráfico é padrão. Então, quando você vê um exercício gráfico sobre equação do gerador, eu não preciso falar para você, mas essa informação é sempre a força eletromotriz. Os gráficos costuma vir assim, por exemplo, ó, 10, nesse ponto. O que significa? Significa que 10 é a nossa força eletromotriz do gerador. Então, eu não preciso informar toda tensão num gráfico característico de gerador para uma corrente valendo zero, significa a própria força eletromotriz, a nossa FEM. Tá? Pessoal, outro ponto importante é esse ponto. Quando eu tenho esse ponto, eu tenho o que eu chamo de ICC, que é a minha corrente do curto-circuito. Essa corrente do curto-circuito ela é dada pela razão da força eletromotriz, FEM, pela nossa resistência interna. Isso é uma fórmula nova? Não. É a própria fórmula do Rui que a gente tinha visto, né? Lá na primeira lei de Ohm, apenas que foi adaptada, né, para a resistência interna. Então, aqui lá na primeira lei de Ohm, a gente tinha visto isso. Ó, a resistência é igual à razão da tensão pela corrente. Se você inverter o I com o R de lugar, você chega na fórmula do curto-circuito. Então, o I é igual a FEM sobre resistência interna. Lembra que a FEM, quando o gerador está desligado, né, ela equivale à tensão. Então, por isso que ao invés de usar o U, a gente pode usar a FEM nesse tipo de caso, tá? Então, nesse caso, ó, o ponto A é quando a tensão é a própria FEM. Por quê? Porque a corrente é zero, ou seja, o circuito está aberto. É aquilo que eu disse no início. E depois, no ponto B, quando a minha tensão é zero, eu tenho que o gerador está em curto-circuito, ou seja, os polos estão ligados externamente por um fio que não tem resistência, conforme mostra, né, a nossa figura. Nesse caso, se a tensão é zero, essa é a equação característica do gerador. Ó. Se a tensão é zero, eu troco U por zero, e aí fica FEM menos R vezes I. Menos R vezes I passa para lá positivo, então fica mais R vezes I é igual a FEM. E aí, por último, eu tenho a resistência interna multiplicando e ela passa dividindo. E fica essa fórmula, então, da corrente para o nosso curto-circuito. Gente, rendimento de um gerador. Para calcular o rendimento de um gerador, ele é dado aqui, né, pela representação da letra eta. A letra eta, né, equivale a esse N em grego. E eu posso falar que o rendimento é o quanto de potência útil foi transformada para cada potência total que eu tinha. É como se você tivesse uma prova, por exemplo. Você tem uma prova com 50 questões e você acerta 20. Como você calcula o seu rendimento nessa prova? Você calcula o rendimento dividindo quanto você acertou, que seria a potência útil, pela quantidade de questões totais da prova, que seria a potência total. Tá? Então, para o gerador é a mesma coisa. Para calcular o rendimento do meu gerador, eu preciso calcular, então, a razão da potência útil pela potência total. Só que nós vimos agora há pouco que a potência útil era o π. Então, eu posso substituir potência útil por π. E a potência total era o π. Então, ao relacionar os dois, eu posso cortar aqui o I e simplificar. E falar que o rendimento também é a razão da tensão pela FEM. Professor, qual que eu uso? Depende do exercício, querido. Se o exercício te der as duas potências, eu uso essa reação, essa fórmula. Se o exercício me der a FEM e a tensão, eu opto por utilizar essa segunda opção. Outro detalhe importante é que quando a gente fala de rendimento, a gente sempre pode converter isso para porcentagem. Tá? Qual seria o máximo e o mínimo? Né? O mínimo seria 0 e o máximo seria 1. Ou seja, o rendimento vai de 0 a 100%. Então, 1 equivale a 100% e 0 equivale a 0%. Não existe nenhum gerador na física, né, capaz de transformar 120%, até porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Então, não se cria energia do nada. O máximo que ele pode transformar é 100%. Mas lembre que 100% é ideal, não existe. Tá? Temos que nos contentar com o real. Pessoal, última tópico aí de hoje são o circuito elétrico simples.
Professor, o que é um circuito elétrico simples? É um circuito elétrico onde ele tem um gerador. Como que eu sei que tem um gerador? Lembra lá da representação, ó. Risquinho menor, polo negativo. Risquinho maior, polo positivo. E a corrente elétrica, internamente, ela passa primeiro no negativo e depois para o positivo. E tem aqui o quê? Uma resistência interna. Então aqui eu tenho um gerador. Só que além do gerador, eu tenho um resistor nesse circuito, tá? Então isso é o que eu chamo de circuito simples, que é um circuito que tem único gerador e único resistor ligado a ele. Como eu resolvo esse tipo de circuito elétrico, tá? Nesse caso, perceba que não há nó. Como assim não há nó? Significa que a corrente ela vem e ela roda aqui, ó, em todo o circuito. Só que é a mesma corrente que passa de A, vem para a resistência interna, vem no gerador, passa em B, volta no resistor e volta em A. Como eu não tenho nó, isso significa que tudo está ligado em série e que a corrente I que atravessa o gerador é a mesma. Logo, eu posso falar que a tensão do gerador é a mesma tensão que o resistor recebe. Então eu posso igualar essas duas equações, ó. A tensão do gerador é igual à tensão do resistor, porque eles estão em série. Nesse caso, quem é a tensão do gerador? U é igual a I menos R vezes I. Quem é a tensão do resistor? É o URI. Professor, da onde vem o URI? Primeira lei de Ohm, né? Lembra lá do nosso RUI. R é igual a U sobre I. Na equação do meu resistor, se eu multiplicar cruzado aqui, o U é igual a R vezes I. Então é daqui que surge, né? A tensão do meu resistor. Então, trocando aqui a tensão do resistor, eu coloco R vezes I. Nesse caso, o que a gente pode fazer, né? A gente pode isolar o I. Para isolar o I, eu tenho que passar esse aqui que está negativo para lá, positivo. Então vai ficar aqui, ó, Rzão vezes I mais Rzinho vezes I é igual a Φ. O I está multiplicando os dois, tanto o Rzão quanto o Rzinho. Posso colocar em evidência, então posso falar que Rzão mais Rzinho vezes I é igual a Φ. E aí, por último, eu isolo a corrente. I é igual a Φ dividido por Rzão mais Rzinho. Isso aqui é o que foi conhecido como lei de Ohm-Pouillet. Por que Ohm-Pouillet? Porque isso daqui é a própria lei de Ohm de novo. Ó. Aqui, se eu inverto o I com o R de lugar, ó, eu tenho aqui I é igual a U sobre R. E isso era a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm, inclusive. E aqui eu tenho o I é igual a Φ, que seria o equivalente da nossa tensão para o gerador, dividido pela soma das resistências. E aqui eu tenho um resistor só. Qual a diferença? É o que Pouillet contribuiu. Como eu tenho uma associação em série, todas as resistências serão somadas. Então eu posso falar que o Rzão vai ser somado com o Rzinho. Gente, eu ainda posso ter um circuito com gerador e resistores. Como assim um gerador e resistores? Eu posso ter um gerador só alimentando vários resistores. O que muda? Nada, né? Não muda nada. Quando você tem isso, a lei de Ohm-Pouillet continua a mesma. A única coisa que vai mudar é a resistência equivalente. Ao invés de ter um resistor só, igual eu tinha aqui na lei de Ohm-Pouillet, eu vou ter uma resistência equivalente. E como eu vou calcular? Depende. Se tiver tudo no mesmo fio, é série. Eu calculo somando tudo e coloco aqui. Agora, se tiver algum paralelo aqui no meio, igual aqui é um paralelo, ó, porque aqui eu tenho um nó. Nesse nó, indica que esse circuito apresenta um paralelo. Então, como eu vou resolver isso? Isso aqui é misto. Eu resolvo esse paralelo, eu resolvo essa série. Isso aqui é uma série. Aí, isso aqui é outra série. Então, eu resolvo essa série de K somando. Aí, eu resolvo essa série de K somando. Aí, vai sobrar dois. Um de cima e um de baixo. Resolvo por paralelo. Aí, vai sobrar um. E aí, eu somo com esses dois que estarão em série. E isso vai gerar uma única resistência equivalente. Aí, basta aplicar na lei de Ohm. Tá? Pessoal, enfim,
Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Vou deixar alguns exercícios aí e estou disponível para auxiliá-los, tá? Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Obrigado e até a próxima.